Graça e paz, gente querida, irmãos amados, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mas vamos à palavra de hoje, nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos ler no capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 18, Gálatas capítulo 3, versículo 15 a 18, preste muita atenção nisso que eu vou ler. Parece assim uma coisa meio sem sentido, mas traz uma profundidade muito grande nessa coisa simples que nós vamos ler e posteriormente falar sobre elas. Versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada quer dizer validada. Uma vez que ela foi validada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Grava isso, ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Agora preste atenção, a lei veio 430 anos depois. Não pode abrogar. O que é essa palavra abrogar? Significa anular, ou seja, vou ler de novo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode anular de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Porque pelas graças sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo centralizou o ensino dele no Cristo crucificado, na obra da cruz. Ensinou que nós somos salvos. O que é ser salvo? Eu criei em Jesus Cristo, Ele me libertou do império das trevas, me libertou de tudo e me transportou para uma outra dimensão, o reino do Filho do seu amor. Neste reino encontro a redenção. O que é a redenção? É o fim de toda a escravidão, no qual temos a redenção e a culpa, e a remissão, a retirada de toda a culpa, a remissão dos pecados. Então, é nisso que consiste a salvação. Jesus Cristo veio ao mundo para fazer o quê? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Para quê? Olha o processo. Para que Deus deu seu Filho, fez Jesus Cristo nascer aqui neste mundo? Jesus Cristo é Deus, Ele se fez carne, teve esse trabalho imenso, esse processo gigantesco. Jesus Cristo largou a glória dele, se esvaziou e veio nascer aqui na terra. Para quê? Para mim prosperar, para mim comer melhor, para mim trocar de carro, comprar uma casa. Para isso? Não. Isso não é evangelho. Para que aquele que acreditar nele não se perca, não pereça. Perecer é se estragar, é apodrecer, é se perder. Mas tenha o quê? Tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo veio a esse mundo para trazer a vida eterna. Ele não veio aqui para me dar casa, carro, fazer com que eu seja empresário e fique rico. Se você puder um dia ser isso, é bom. Mas é uma minoria que consegue.
Mas Jesus não veio morrer, ele não veio viver aqui na terra e morrer na cruz para me dar essas coisas. Isso é o falso evangelho. O evangelho da mentira prega. Os apóstolos mentirosos que só falam em prosperidade, e você tem que dar muito dinheiro na igreja, esses mentirosos falam isso. Mas Jesus veio trazer a imortalidade, porque todos nós aqui nesta terra temos os dias contados. Vamos voltar ao pó, vamos morrer. Você está vivo, saudável, parece que isso está longe de você, mas isso vai chegar. Um dia esta carne vai morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então, o ponto principal de Jesus Cristo vir ao mundo, ele veio buscar e salvar o que estava perdido e veio trazer a imortalidade mediante o Evangelho. E tudo isso nos é dado pela graça de Deus, não é por obras, por esforço próprio, e nem a salvação é mantida por obras, por esforço próprio. Eu fui salvo pela graça, Deus conhece a minha natureza caída, Ele sabe que eu tenho um programa na minha natureza programado para fazer coisas erradas, e eu não consigo ser um crente perfeito, eu sou um crente cheio de defeitos diários, nunca conseguiria manter a minha salvação. Então Deus me salva e me mantém salvo e quita a minha dívida para o resto da minha existência aqui na terra. Você crê nisso que eu estou te dizendo? Você crê de todo o coração? Então, nem todos vão se tornar prósperos. Nem todos vão ficar ricos. Você vai ver que a maior parte do povo, na economia que nós vivemos, com essa política corrompida que nós vivemos, com esse monte de gente que está lá no Congresso, gente que rouba o povo brasileiro constantemente nas emendas. Se você acompanha o mínimo da política, você sabe disso. Então é difícil, numa minoria rica que oprime o povo e faz o povo de massa ali na manobra, nos ricos que quer que o povo seja pobre para manter a riqueza deles em funcionamento e o povo trabalhar em favor deles. É difícil você ser um milionário aqui. É difícil. Entende o que eu estou dizendo? Então Jesus Cristo não veio morrer para trazer essas coisas para mim. Ele veio trazer a imortalidade, uma vida futura numa nova dimensão, a dimensão celestial. E tudo isso nos é dado gratuitamente. Ele quitou a nossa dívida por toda a nossa existência aqui na terra. Paulo ensinou isso a eles. Aí chegaram os pregadores da lei, do Velho Testamento. Aqueles que só ficam no Abraão, Isaac, Jacó e Josué, e Jericó, e os 7 mergulhos de Naamã, e o segundo boi, e Malaquias 3. E disseram se infiltraram na igreja dos Gálatas. Paulo os qualificou como os perturbadores, os que trazem perturbação para as pessoas. E disseram para os Gálatas: só isso que vocês estão crendo, que Paulo ensinou que tudo é pela graça? Não é assim. Vocês têm que fazer votos, sacrifícios, ser dizimista, fazer a maldita fogueira santa. Vocês têm que estar na igreja nas correntes de segunda, corrente da prosperidade, da família, do Espírito Santo, da libertação, corrente da terapia do amor, domingo e de manhã à tarde à noite. E todas elas levarem envelopes que tenham coisas dentro para você doarem para Deus, que não é para Deus, é para eles. Essa gente entrou lá e contaminou a mente dos Gálatas. E Paulo fala: admiram que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que estão no meio de vocês que vos perturbam, estão pervertendo o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além daquilo que Paulo havia ensinado,
Paulo orientou para nós fazermos isso, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. E de novo repito, se alguém vier pregar o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Então você vê um evangelho anátema vindo pela pregação desses falsos apóstolos da televisão, esses falsos bispos, essa gente que só visa o dinheiro das pessoas, mantém elas de campanha em campanha, acaba uma campanha, começa outra, acaba uma campanha, começa outra, não para. Eles não abrem as cartas de Paulo para ensinar o povo é mantido na ignorância, como massa de manobra. Sejam amaldiçoados. O evangelho da maldição está sendo pregado mais do que o evangelho da graça de Deus. Então Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Escreve essa carta para trazê-los de volta à sobriedade, para mostrar para eles que viver debaixo de lei é um cativeiro, é uma escravidão, para mostrar para eles que a lei acabou, que a velha aliança acabou na cruz, é um grande engano viver escravizado debaixo do judaísmo, para mostrar para eles que a nova aliança começa da cruz para frente. Quero ler aqui um texto com vocês, que eu sempre leio aqui para você ter mais clareza sobre isso. É carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, que fala sobre a velha aliança. E fala como Jesus é o mediador da nova aliança, a aliança que nós estamos agora. A aliança que começou da cruz, quando Cristo está crucificado, derramando o sangue dele. Esse sangue é o selo, é o sangue da nova e eterna aliança. Da aliança que começa da cruz para frente. A velha aliança veio até a cruz. Tudo que foi feito até a cruz foi feito debaixo e do vigor da velha aliança. Agora, da cruz para frente, principalmente as cartas de Paulo, é o ensino sobre a nova aliança, o novo entendimento, a revelação do novo pacto que o próprio Deus trouxe através do Senhor Jesus. Se eu não tiver definido na minha fé a respeito disso, eu vou ter muita dificuldade de entender o que é o Evangelho e o que não é. Por exemplo, as muralhas de Jericó que Josué tinha que rodear, aquilo é Evangelho? Não tem nada a ver com o Evangelho aquilo é a história do povo judeu. O Evangelho nem existia naquele tempo. O que Josué conheceu do Evangelho? Absolutamente nada. O trabalho dele é introduzir o povo na terra prometida, nada mais, não tem nada de Evangelho lá. Aqueles 7 mergulhos de Naamã, o que tem a ver isso com o Evangelho da graça de Deus? Ninguém daquele tempo conheceu nada a respeito do Evangelho. Nem o profeta Eliseu, que mandou ele dar lá os 7 mergulhos, não conheceu nada do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, milhares de anos depois, iria ser manifestado através de Jesus Cristo. Será que você entende o que eu estou dizendo? Então a nova aliança começa da cruz para frente. Agora eu quero ler aqui Hebreus 8, versos 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. O que ele está explicando? Que agora que Jesus Cristo veio, o ministério dele foi uma coisa muito mais excelente do que todos aqueles personagens do Velho Testamento. Do que Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Jeremias, Davi, Salomão, Moisés. Quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Está dizendo o quê? Que o ministério de Jesus Cristo foi uma coisa muito superior a tudo que se viu no Velho Testamento. E a aliança que Jesus Cristo traz, o ministério que ele traz nessa aliança que Paulo diz que é superior,
é uma coisa muito superior a todas as promessas da velha aliança. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quando ele é mediador de superior aliança com base em superiores promessas. Agora, olha o versículo de número 7, acaba de vez com qualquer pensamento contrário. Olha, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, para aí. Então, pastor, o senhor está querendo dizer que até a cruz vigorou aquela primeira aliança baseada na lei de Moisés? Sim. O que está sendo dito aqui? Que aquilo foi a primeira aliança e que tinha defeito, era uma coisa defeituosa, que o fim dela já estava programado para acontecer. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, o que o Paulo está dizendo? Que se aquela aliança não tivesse sido, se ela não tivesse defeito, não havia necessidade de uma nova aliança. Mas porque ela era uma coisa defeituosa, então está se iniciando uma nova aliança. Versículo 13, quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, está envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, quando ele diz nova, significa o quê? Que a nova vem substituir a velha. E a velha está para desaparecer. Então, tudo aquilo muito bonito, o judaísmo, a história, o que Deus fez. Davi pegou a funda e derrubou o gigante, né? E as crianças vão para a escola dominical, vão lá na classinha e vão ver a gravura do Davi, um gigantão. Aí vai ter o flanelo. Não, agora é tudo na base do telão, e vem o Davi e joga a pedrinha e bate na terra, tudo lindo, mas não tem nada de evangelho, é tudo judaísmo, tudo parte da velha aliança, tudo coisa defeituosa que não é evangelho, que acabou, ficou para trás, é uma coisa antiquada. Agora vem o novo conhecimento que Deus trouxe através de Jesus Cristo, que é o evangelho da graça de Deus. Por isso que Paulo fala, o que Paulo fala? Em Romanos 10, 4, porque o fim da lei, o fim de todo aquele sistema, é Jesus Cristo para quem? Para esta classe de pessoas. Para a justiça, justiça de quem acredita nisso. Justiça de quem crê. E eu vou dizer uma coisa pesada para vocês, difícil de dizer, a maior parte do povo de Deus não acredita na nova aliança. Tem dificuldade de sair da velha e vir para a nova. Eles estão há tantos anos escravizados pela primeira aliança, eles não têm mente para se libertar. Eles fazem uma leitura das cartas de Paulo, mas têm um entendimento fechado, eles não conseguem ver que tudo aquilo que eles estão crendo acabou na cruz. Não conseguem. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. É a nossa justiça, eu creio, essa justiça se cumpre. Eu não estou mais debaixo de judaísmo, debaixo de Velho Testamento, acho tudo muito bonito, mas Deus agora centralizou tudo em Cristo. A minha forma de ver a Bíblia é através de Cristo, não mais de Davi, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Isaías, nem de Jeremias. A forma que eu vejo a Bíblia hoje é através do Evangelho da graça de Deus. E fica claro que toda aquela velharia se passou e acabou. Compreende isso, meu irmão querido? Os Gálatas voltaram para aquilo que havia acabado na cruz. Os Gálatas voltaram para o judaísmo. E Paulo, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para outro evangelho, qual não há outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Nós estamos trabalhando nesta carta de Paulo todos esses dias, carta aos Gálatas, né? E nós vamos entrar num pensamento novo aqui da carta, do versículo
15 até o 18, onde Paulo fala: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez que ela foi ratificada, e ratificada é validada, ninguém revoga ou acrescenta, ninguém tira nada e ninguém acrescenta nada sobre ela. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Um dia Deus chamou a Abraão, nós vamos ler isso, e falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fez uma aliança com Abraão. Veja bem, não foi Abraão que fez uma aliança com ele, com Deus. Foi Deus que fez uma aliança com Abraão. Deus que teve a iniciativa. Abraão era um idólatra da cidade de Ur dos Caldeus, um idólatra. No meio da idolatria, Deus chamou Abraão. Abraão entendeu a voz de Deus. E Deus fez uma aliança com ele e prometeu que dele sairia uma grande nação. E presta atenção, o cunho dessa aliança, e através dele todas as famílias da terra. Não é só o judaísmo nem existia naquele tempo. A nação de Israel nem existia naquele tempo. A bênção de Abraão seria alcançada por todas as famílias da terra. Então ele está dizendo que Deus fez essa aliança com Abraão. Uma vez que Deus fez essa aliança com Abraão, Deus não pode revogar a aliança ou acrescentar alguma coisa. Uma vez que Deus fez a aliança, Deus vai cumprir essa aliança que ele fez e não vai alterá-la absolutamente em nada. Então vamos lá para Gênesis, né? Gênesis, vamos ler lá o que aconteceu quando Deus, ele vai falar com Abraão, vai chamar Abraão, né? E vai fazer essa aliança com ele, vai lhe dar a promessa. Deixa eu chegar lá, né? Isso, é no capítulo 12 de Gênesis. Deixa eu ler aqui os 3 primeiros versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão, era Abrão e passou a ser Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora vem a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu disse, Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus, ele era um idólatra, e Deus chamou ele não estava procurando Deus, ele estava no meio da idolatria. Ele estava lá na idolatria dele, e Deus, no meio de tudo aquilo, despertou a mente, o coração, chamou Abraão e fez uma aliança com ele, que iria abençoá-lo, dele viria uma grande nação, e através desta bênção, todas as famílias da terra. Repare bem, a nação de Israel nem existia. Então Deus está dizendo que todas as famílias da terra, em todos os tempos, seriam abençoados através de Abraão. Essa é a aliança que Deus fez com ele e a promessa que Deus prometeu a ele. Entende? Guarda isso na tua mente. Agora, voltando lá para Gálatas, vamos para o versículo 16 agora. Antes de ler o 16, vamos recapitular. Abraão não estava procurando a Deus, ele estava no meio da idolatria, ele não tinha conhecimento de Deus. Deus o chamou no meio da idolatria, se revelou a ele, abriu o entendimento dele e fez uma promessa. E deu um chamado a ele. Deus teve iniciativa. E não foi Abraão que fez uma aliança com Deus, foi Deus que fez uma aliança com ele. Agora, Paulo vai mostrar o que é a bênção de Abraão e como a bênção que Abraão recebeu de Deus alcançaria todas as famílias da terra. Olha o versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A quem? Ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só.
e ao teu descendente que é Cristo. Olha que coisa gloriosa. Então alguém poderia perguntar, você poderia perguntar, mas pastor, então Deus fez a promessa para Abraão. O povo de Israel veio de Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó veio José, e daí veio a nação de Israel, que foi formada em cativeiro lá no Egito. Entende? Quando Deus faz a promessa para Abraão, não existia judaísmo, não existia nação do povo de Israel, não existia nada disso. Foi uma promessa que Deus fez para ele antes de todos os acontecimentos. E como é que essa promessa se cumpriria? Não se cumpriu através da nação de Israel. Se cumpriu através de Cristo, através do descendente. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, é o teu descendente que é Cristo. Então, como essa bênção alcançaria todas as famílias da terra? Através do descendente. Então, Deus, para cumprir essa promessa a Abraão, esse descendente que é Cristo tinha que nascer aqui na terra. Agora, de Abraão até o nascimento de Cristo, surgiu o povo de Israel, surgiu a lei, surgiu o judaísmo, surgiu toda a religião judaica, toda aquela história do Velho Testamento que nós conhecemos. Mas ainda através de tudo isso que aconteceu no Velho Testamento, a promessa de Deus não se cumpriu. Por quê? Porque o descendente, que é Cristo, a quem se fez a promessa, não havia nascido para Deus cumprir aquela promessa feita a Abraão. Continua a leitura. E digo isto, Paulo dizendo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar. Abrogar, eu disse para você que é anular. Então a lei, quando é que a lei veio? A lei veio 430 anos depois de Abraão. E alguém poderia perguntar, então quando Deus deu a lei, tudo agora iria agir de acordo com a lei? Era através da lei? Não! É isso que Paulo está explicando. Porque Deus fez uma promessa e não poderia ser removida a promessa. Então quando a lei veio, Deus havia feito uma promessa, Abraão recebeu essa promessa gratuitamente, a lei não pôde intervir ou anular a promessa foi dada pela graça a Abraão. Então a lei veio e não pôde alterar nada daquilo que Deus havia feito e prometido para Abraão. Então olha esse espaço de Abraão até Jesus. Todo esse acontecimento no Velho Testamento, a lei, Moisés, os profetas, todas essas coisas que é o tema da maior parte da pregação do falso evangelho, existiu e aconteceu, mas não materializou a promessa feita por Deus a Abraão. Por quê? Porque o descendente a quem se fez a promessa não havia nascido, que é Cristo. Você está entendendo? Então todo esse espaço, desde Moisés até a cruz, teve muita atividade religiosa, evangélica não, religiosa, judaica, tanta coisa, mas não anulou a promessa e tudo isso que teve não pôde concretizar a promessa, porque a promessa de abençoar todas as famílias da terra foi feita a um descendente que é quem? Que é Jesus Cristo. Então, de Abraão até Jesus Cristo foi uma coisa que Deus fez, porém uma coisa inútil para se concretizar a promessa que se concretizaria com a vinda de Cristo ao mundo. Essa promessa só poderia ser liberada para todas as famílias da terra através do descendente que é Cristo. Então Paulo está explicando, verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei veio 430 anos depois, não pode anulá-la, de forma que venha desfazer a promessa. Então quando a lei vem,
Não houve nenhuma alteração na aliança que Deus tinha feito com Abraão. E a lei também não serviu para acrescentar nada nesta aliança. Foi uma coisa que teve uma validade por um tempo e depois se tornou inútil, não resolveu absolutamente nada. Quando a lei vem, a promessa já existia, não removeu a promessa e nem acrescentou nada. Porque a promessa vai se cumprir quando? Quando Cristo vem ao mundo. Ele é o descendente através do qual a promessa vai ser cumprida e todas as famílias da terra serão abençoadas. Aí no verso 18 ele diz: porque se a herança provém da lei, não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu como gratuitamente a Abraão. Então o que Paulo está explicando? Que a lei não acrescentou nada, a lei também não forçou a promessa a acontecer. Não teve nenhuma alteração na lei daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Todo aquele período de Abraão até Jesus Cristo foi uma coisa que teve muitos acontecimentos, mas não acrescentou nada na promessa e não pôde tirar nada da promessa. É como se tudo aquilo não tivesse existido. Para a promessa se cumprir na pessoa de Jesus Cristo e mostrar que o próprio Abraão recebeu a promessa gratuitamente. Abraão teve obras? Teve. Mas as obras dele passaram a existir depois que ele creu em Deus, que a justiça foi atribuída a ele, a promessa foi feita a ele, que Deus, o próprio Deus, não Abraão, fez uma aliança com Abraão. Então, para que a promessa fosse cumprida, ela seria cumprida aquilo que Deus prometeu para Abraão em Cristo. E como é que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Cristo? Que tipo de bênção é essa? Que bênção que Cristo traz para nós? O Evangelho que traz a imortalidade, a bênção de Abraão, ela é completada, ela é cumprida na pessoa de Cristo. E como todas as famílias da terra alcançarão essas bênçãos? Através de Cristo, tendo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, olha o vão, olha o período de escuridão, da lei até a cruz. Muita atividade religiosa, muitas festas, muitas coisas, muitas leis. Porém, não acrescentou e não tirou nada. É como se nada daquilo tivesse servido para alguma coisa. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E os Gálatas voltaram-se para esse período de escuridão. Então a lei, o período da lei foi um período de escuridão. Por isso que Paulo fala que é o ministério da morte e o ministério da condenação. E se Cristo é aquele descendente a quem se fez a promessa, como é que todas as famílias da terra seriam abençoadas? Seriam abençoadas através de Cristo. Deus cumpriria a promessa a Abraão e Cristo, através do Evangelho, é a bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Por isso que o centro da nossa fé está em Cristo. A forma de as famílias da terra serem abençoadas, aquela promessa que Deus fez a Abraão antes do judaísmo, é o Evangelho da graça de Deus que viria através de Cristo, a nova aliança que viria através de Cristo. E através disso, todas as famílias da terra seriam abençoadas com a pregação e a fé, a pregação do Evangelho da graça de Deus e a fé no Evangelho da graça de Deus, tendo como centro da fé a pessoa de Jesus Cristo. Porque se a herança provém da lei, olha lá, se fosse alguma coisa que a lei trouxe para nós, já não decorria da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu como gratuitamente a Abraão. Então aquela promessa que Deus fez a Abraão, recapitulando, que seria
abençoado através dele todas as famílias da terra, essa bênção precisava da vinda desse descendente que é Cristo. E as famílias todas da terra seriam alcançadas por meio de Cristo pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? É por isso que a lei foi removida, é por isso que o judaísmo foi removido, é por isso que todas aquelas festas, símbolos, aquele monte de lei da velha aliança foi uma coisa que foi útil por um tempo para manter o povo de Israel debaixo daquele domínio. Mas quando Cristo vem, toda aquela coisa é removida. Começa-se um novo tempo, uma nova aliança, um novo conhecimento. Agora a bênção de Abraão vai alcançar todas as famílias da terra, vão ser abençoadas pela bênção de Abraão. Como? Através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. A bênção de Abraão é Cristo, o descendente. E o Evangelho é a forma de Deus abençoar todas as famílias da terra para a salvação, para a vida eterna. Este é o verdadeiro descendente. Por isso que eu falo, o fim de todo aquele sistema é Cristo. Quando Paulo fala o fim da lei é Cristo, Paulo conhecia muito tudo isso que eu estou te explicando. Paulo enxergou que toda a religião do seu povo, dos judeus, havia acabado na cruz. Que a nova aliança havia estabelecido o descendente que Deus prometeu para Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, era Jesus Cristo. Agora ele já veio e a bênção, se abrindo em leque, foi distribuída para todas as famílias da terra que ouvirem o Evangelho e crê. Então Cristo é um instrumento da bênção de Abraão para todos nós. Por isso que eu falo de novo, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então presta atenção nessa pregação, essa coisa simples que eu tentei te explicar. Eu não sei se foi suficiente, eu não sei se expliquei direito, mas o Espírito Santo vai além dessa simples palavra, desse simples arroz com feijão. Ele vai além, e se você entender que aquela promessa feita no começo está em Cristo, que a bênção que alcançaria todas as famílias da terra é o Evangelho da graça de Deus através de Cristo, e que todo aquele período de Abraão até a cruz foi uma coisa obscurecida que o próprio Deus removeu, até que esse descendente viesse, estabelecesse e trouxesse todas as bênçãos para todas as famílias da terra, prometida a Abraão através de Cristo. E essas bênçãos chegou a cada um de nós. Recebe essa palavra de hoje, meu irmão querido, uma palavra simples, mas a oração que eu faço agora em nome de Jesus é que você tenha o entendimento aberto para enxergar esse vão de Abraão até a cruz, tudo aquilo que passou por baixo acabou na cruz. Tá bom, meu irmão querido? Foi muito bom estar com você, minha irmã amada, meu irmão. Deus me dá esse privilégio de chegar até você. Eu chego com um coração sincero, acreditando que esta simples palavra vai produzir um grande efeito de fé na tua vida. Eu vos amo muito e me despeço de todos vocês, dizendo esta palavra com toda a força do meu coração, que a tua vida é você mesmo, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.